As de hoje, as nossas estrelas do dia são how much, e cuidado com a pronúncia do much, parece que a gente levou um soco no estômago e a gente faz ok? How much. E esse CH é a hora da gente brilhar num tch do tchau, como se estivesse freando um caminhão. How much. E o how, bem aberto mesmo, ok? How much. A gente usa ele no sentido de perguntar quanto se tem de algo, certo? E ele é irmão, ele tá lado a lado com how many, só que eles têm usos diferentes. E aqui a gente precisa entender uma coisa. No inglês, quase tudo se baseia entre coisas contáveis e coisas incontáveis. Basicamente, depois de tanto tempo lidando com o inglês, o que eu percebi? Quando a gente fala de coisas incontáveis, a gente 99% das vezes está falando de líquidos. Então, não importa se é café, água, suco, chá, água do oceano, a gente está sempre falando de líquido. Grãos, então, se eu estou falando de feijão, arroz, milho, areia, não precisa ser comestível, ok? Mas grão de todo tipo. Tempo, que é o nosso bonito do time. Lembrando que o tempo é incontável, porque quando a gente conta, a gente não está contando o tempo, mas sim as horas, os minutos. O tempo em si, ele é incontável. E a gente está contando, a gente não conta também o dinheiro. Por quê? A gente conta a moeda, o dólar, o real, o euro, mas o dinheiro em si, a palavra, o dinheiro, a instituição, dinheiro não. E aí você vai ver que não se usa no plural. É a melhor regra que existe na vida para você perceber se algo é contável ou não. Quando você pergunta sobre algo incontável, você nunca usa plural. Essa é a melhor dica que tem. Até no português, você não fala quantos dinheiros você tem aí. Né? A gente pergunta quanto dinheiro. Quantas águas tem? A menos se forem garrafas d'água, mas aí a gente não está contando água, sim garrafas. Faz sentido isso? Toda vez que eu estou perguntando quantidade, então, how much é quantidade, e how many é quantidade também. Toda vez que eu quero saber a quantidade de algo incontável, que ou é um líquido, então eu quero saber quanto café, eu quero saber quanta água, eu quero saber quanta Coca-Cola a pessoa toma, ou é um grão, então eu quero saber quanta areia tem lá, quanto açúcar você colocou no chá, qualquer tipo de coisa, quanto arroz a pessoa come, é sempre com essa estrutura, e quanto tempo a gente tem disponível, quanto tempo leva para fazer alguma coisa, a gente usa com time. Repara que eu nunca uso plural, certo? Agora, se eu quero saber com coisas que vai no plural, aqui, até coloquei aqui, ó, tem plural. Então, eu quero saber quantos livros, olha como a pergunta já é no plural. Quantos livros? Quantas pessoas? Cuidado que people é plural, ok? One person, mais de um people. Quantas pessoas? Quantos dias? Quantas árvores? Tudo a pergunta já está no plural, e isso ajuda a gente a saber. Eu nunca vou ter how much people, how much days, impossível. Assim como eu nunca vou ter how many water, how many money, não pode também. Então, incontáveis, how much. Contáveis, how many. How many tem plural, how much nunca tem plural, ok? E aí, todos os exemplos que a gente vai ver, eu vou chamar a atenção para isso. Tá vendo aqui, ó, é contável, incontável. E você vai praticar em voz alta o máximo que você puder, até isso sair de forma natural, ok? Sobre as estruturas de resposta, eu já volto. Em relação à idade, aí a gente volta aqui para explicar sobre a idade, ok? Vamos focar no how much e o how many primeiro, porque eles são meio que irmãos mesmo, parceiros, né? Parecidos, como se fosse a mesma estrutura, uma ramificação de um mesmo galho. Então, vamos com how much primeiro. Eu separei algumas perguntas. Boa pergunta, ó. Quantas horas e quantos minutos? Horas e minutos são contáveis. Tanto é que eu pergunto quantas horas, certo? E aí vai ser sempre how many. Então, tem diferença entre eu perguntar quanto tempo. Eu vou tirar esse negócio daqui porque ele tá me
me atrapalhando. Esse ladinho direito aqui é para eu ser feliz, para eu escrever o quanto eu quiser. Depois eu trago ele para cá de volta. E aí, se eu pergunto quantos dólares, por exemplo, porque é dinheiro, mas eu não estou pensando no dólar, eu estou pensando na moeda, ok? E aí, só vai ser incontável, a gente só vai usar how much quando eu estou falando de a palavra money ou quando eu estiver falando a palavra time. Se eu estou falando a palavra do tipo o dólar, o euro, a hora, o minuto, aí eu não posso usar how much, sim how many, ok? Deixa eu colocar aqui minha tabelinha, que eu só sei explicar com ela. Ó, eu não posso usar how much com nada que for incontável. Quer dizer, desculpa, com nada que for contável. Então, eu não posso falar how much hours. Não posso, porque hours é contável. Então, como que eu vou fazer isso dar certo? Eu vou perguntar how many, porque many vai com plural. How many hours? Eu posso perguntar how much minutes? Não posso. Por quê? Porque o how much não funciona com plural e minutos são contáveis. Então, eu vou perguntar how many. Esse é bem específico, né? Eu vou perguntar how many minutes. Olha a pronúncia de minutes. Minute. Minutes. Faz sentido? How many minutes? Falando em voz alta comigo. How many minutes? E eu não posso perguntar how much dollars. Não posso, porque dollars tem plural. How much dollars não dá certo, ok? Eu vou perguntar how many dollars. Mas quando eu pergunto o preço das coisas, geralmente eu não pergunto how many dollars. Eu pergunto quanto custa. E aí eu estou perguntando de quanto dinheiro aquilo vale, sei lá. Então eu vou usar how many money. Agora eu vou inverter aqui, ó. Falar how many money. Não, porque se não tem plural, a sua melhor dica é essa. Se não tem plural, não é many. Então não é how many money. Vai ser how much money. Ficou mais claro assim? Ó. Oxi. Vai ser how much money. Porque aqui a gente não. Para ser how much, a gente nunca tem plural. Eu posso perguntar, então, how many time? Não posso. Porque para eu usar many, eu tenho que usar plural. How many time? E eu não tenho plural de time, certo? Mas eu posso e devo perguntar how much time. Amanhã a gente vai ver que também tem o how long para perguntar de tempo, mas hoje a gente vai focar aqui nas contáveis do how much, ok? How much time? Então, se você quer perguntar, por exemplo, quanto tempo eu preciso esperar? How much time? Eu tô falando de tempo. Agora, quantas horas isso leva? Aí eu vou usar how many hours. Ok? Ficou um pouco melhor? Aqui eu troquei, ó. Tudo que eu faço eu tenho que checar se eu não fiz trocado. Agora foi. Certo? Ficou um pouco mais claro? Exatamente o quanto e quantos. Exatamente isso. Quanto é o how much e quantos é o how many. Ok? Lembrando que em inglês não tem gênero, então não tem essa diferença entre quanto, quantas, é tudo igual. Voltando aqui então para os nossos exemplos, vamos ver isso de forma um pouco mais prática. Ó, com how much primeiro, eu peguei 10 frases. Eu quero saber de quanto dinheiro você precisa. E por que a gente deixou para ver o how agora? Porque a gente precisa de toda aquela base que a gente já tinha visto nas primeiras aulas. Então, você vai perceber que no final aqui eu tenho uma estrutura de pergunta normal. Ou com to be, ou com auxiliar do, does, did, certo? E aí eu vou ter duas frases, eu vou ter duas partes. Ó,
eu vou ter a primeira pergunta do quanto dinheiro, e eu vou ter uma segunda parte com você precisa, com o que de fato eu estou perguntando, tá vendo? Então, eu vou perguntar, how much money, ó a pronúncia do money, how much money, quanto dinheiro, e aí agora uma pergunta, se é você precisa, eu sou obrigada a usar do porque é uma pergunta, colocando um auxiliar de pergunta. How much money do you need? Ó como é com é sempre pescoçudo, então a gente vai fazer need, ó, longo, super longo. How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? Lembrando que o nosso foco aqui não é só perguntas, mas respostas também, ok? Então tá, eu perguntei quanto dinheiro você precisa. E se eu tivesse perguntado quantos dólares você precisa? O que eu faria aqui com esse início? Eu posso perguntar how much dollars? Dollars, não posso. Mas eu posso perguntar how many dollars? Eu posso, certo? Então eu posso perguntar how many, vou fazer o xizinho só nesse aqui de novo. Ó, eu posso perguntar how many dollars do you need? Porque many é para contábeis, mas eu posso falar how much money do you need? É só uma questão mesmo de concordância, sabe? É quase um agente fomos. Se a gente fala how much dollars, fica meio estranho, a pessoa entende, mas fica feio, sabe? Dá um, que isso? Ok. How much money ou how many dollars do you need? Esse do é você precisa, certo? Porque se eu fosse falar assim, você precisa de dinheiro? A pergunta seria, do you need money? E aqui a gente vai entrar em outra questão. Do you need money? Eu tô perguntando, você precisa de dinheiro? Só que eu não preciso repetir o money porque eu já falei ele. Faz sentido? How much dollars do you need? How much money do you need? E aqui, como estrutura de resposta, deixa eu começar a colar daquele que eu tinha colocado aqui. Nessa base de how much, que são os não contáveis, geralmente a gente usa, e como base de resposta, vou trazer ela para cá. Aqui, ó, a estrutura base da nossa resposta vai ser, eu tenho tanto dinheiro, então, por exemplo, eu tenho 50 dólares. A nossa resposta vai ser normal, como plural, porque eu não falo eu tenho tantos dinheiros, né? Dinheiro não tem plural, eu não falo toma aqui um dinheiro, dois dinheiros, dinheiros. Isso não existe. Então, eu vou dizer, eu tenho, ó, vamos supor que eu tenho 10 dólares. Tipo assim, chama o marido para fazer uma compra de R$ 1.000, eu vou contribuir com 10, você contribui com o restante. Então, eu vou falar, I have, eu tenho esse dinheiro. I have 10. Aqui pode ser qualquer moeda, ok? Pode ser dólares, pode ser euros, pode ser reais, pode ser qualquer coisa. Eu tenho 10. Vou colocar dólares. I have 10 dollars. Aí, a pessoa perguntou quanto eu preciso. Então, eu informei quanto eu tenho. I need. E toda vez que eu coloco mais, vamos supor que eu preciso de mais 90, ok? Eu preciso de 100 no total. Então, eu vou dizer I need, primeiro eu vou dar o número, depois eu vou dizer more. Então, eu vou dizer I need 90 ou 90, na pronúncia americana, 90. Na pronúncia britânica, 90. 90 more dollars. Eu preciso de mais 90 dólares. Ok? Ou eu só, aqui a gente usou dois, ó, quanto eu tenho, quanto eu preciso. Essa pergunta eu não vou usar use ou drink, porque não é comida, certo? E uma coisa que é muito comum é, quando a pessoa fala assim, how much money do you need? Ok. How much money do you need? Ela quer saber, a resposta vai ser sempre em quantidade. Então, a resposta vai ser sempre no plural, ok? Não é porque o much é para incontáveis
Não necessariamente a resposta vai ter a ver com contáveis ou incontáveis, porque a gente vai ter uma pergunta de tempo aqui, mas ou eu vou responder em moeda, ou eu vou responder em hora, em minutos, ok? Então, essa é a nossa resposta base. Se eu for falar que eu não preciso de dinheiro, porque eu posso precisar ou não, né? Eu vou dizer, eu não preciso. A gente vai usar aquela estrutura normal de negar, ok? Eu não preciso. I don't need money. I don't need money fica uma resposta bem ampla. Tipo, eu não preciso de dinheiro. Eu vivo da minha arte, eu não preciso de dinheiro. Quando eu não preciso de dinheiro nenhum, tipo, não preciso de nada, tá tudo bem. Eu vou acrescentar aqui um N. I don't need any money. Não tem uma regra específica aqui do tipo, nossa, eu tenho que colocar esse N. Mas ele é muito mais usado porque a gente está sempre falando de coisas mais específicas, principalmente se envolve tempo, dinheiro, né? Se eu falo I don't need money, é tipo na vida. Não preciso, gente. Eu vivo muito bem sem dinheiro. E a gente sabe que isso é impraticável, né? Então, eu sempre vou preferir usar o N porque eu vou deixar a minha fala mais específica, ok? Se eu for falar que eu preciso de algum dinheiro, por exemplo, eu posso falar I need money e eu tô sendo muito geral. Eu preciso de dinheiro. Aí você vai virar para mim e falar assim: todo mundo, né, minha filha? Agora, se eu falo I need some money, quer dizer que eu tô precisando de um dinheiro, algum dinheiro para alguma coisa mais específica, que é o que geralmente a gente acaba usando mais. Fez sentido essa parte? Você lembra de ter ouvido isso em algum lugar, de ter reparado nesse some, nesse N? A gente usa muito. E ele tem uma regrinha que eu já vou colocar aqui, para já servir de base para as próximas vezes, e para você se atentar quando você for usar. A gente usa some e a gente usa N, e os dois significam algum, ok? Algum. Os dois significam algum. Só que o some, ele é mais específico, e o N é mais geral. E eu uso some em frases afirmativas. E eu uso N em frases negativas e interrogativas. Ok? Então, aqui, tá vendo, repara que eu tô afirmando que eu preciso de um pouco de dinheiro, de algum dinheiro. Na hora de traduzir, de trazer isso para o português, fica meio estranho, porque em português a gente fala, eu preciso de algum dinheiro. Eu preciso de dinheiro, pronto, acabou, né? No inglês faz diferença, porque igual eu falei, se eu falo I need money, eu preciso de dinheiro na minha vida, de modo geral. I need some money, eu preciso para uma viagem, eu preciso para alguma coisa específica. E vamos pegar ele porque ele é mais usado, então a gente já ataca o que mais se usa, ok? E se eu falo, eu não preciso de nenhum dinheiro, tipo, nesse momento, você acabou de me perguntar de quanto dinheiro eu preciso. É isso aqui que eu vou responder, eu não preciso de nenhum dinheiro, tipo, eu tenho tudo que eu preciso. I have all money I need. Eu tenho todo o dinheiro que eu preciso. Aqui tá tudo bem eu começar de novo com I, ok? Porque eu tenho duas frases. I have all money, que eu preciso. I need. A única diferença é que no inglês a gente não coloca esse que, conectando. Certo? Vamos ver isso sendo usado em outros exemplos, e aí se ficar dúvida você me fala. Quanta água você bebe todos os dias? Olha que eu não pergunto quantas águas. Eu não estou perguntando também quantos copos d'água ou quantos litros de água. Nada disso. Eu quero perguntar quanta água. Então, eu vou usar how much water, na pronúncia americana. How much water, na pronúncia britânica. Do you drink? Eu não vou parar para essa segunda parte, a menos que você precise, ok? Do you drink já é uma estrutura de pergunta normal, não é porque eu tenho duas frases independentes na mesma pergunta. Então, eu preciso desse do para marcar com uma pergunta normal. Esse do, ele está trabalhando cá no verbo beber, ok? Se eu pergunto assim, ó, do you drink water daily? Você bebe água diariamente? Mas não é essa a minha pergunta. Eu não quero saber se você bebe, eu quero saber quanto. Quanto de água você bebe? How much water
do you drink? Então, agora a gente vai usar a segunda aqui, ó. I drink. A minha resposta vai ser contável, porque eu vou contar em copos. Então, eu posso dizer I drink 10 copos d'água. Eu posso dizer 10 cups of water. Lembrando que cup é geral ou copo de plástico, outras coisas. Glass é copo de vidro ou taça, ok? I drink 10 cups of water todos os dias. Every day. Ou I drink 1 liter, 1 litro, of water every day. Aqui tem que tomar cuidado para a unidade de medida que se usa no país que você mora, ok? Eu bebo um copo d'água. Agora, se eu for falar que eu não bebo água nenhuma, eu posso dizer I don't drink water. Aqui eu tô sendo muito geral, tipo, na minha vida. E o que geralmente vai se usar de verdade? I don't drink any water. Por que esse N? Porque no inglês eu preciso falar que é como se fosse alguma água. E por que eu estou usando N e não some? Porque essa frase é negativa, tá vendo o não aqui, ó? Eu não bebo água. Agora, eu posso usar uma palavra negativa aqui, por exemplo, no water. Não posso, ok? Mas existe? Você vai falar, ué, Carol, mas eu já vi as pessoas falando no money, no water, no time. Vocês já viram, certo? Fala para mim. No water, no money. Vou colocar 3 opções. No time. Toda vez que eu encontro esse no assim, ele quer dizer sem. Então, no water é como se fosse sem água ou nenhuma água. Se eu falo no money, é sem dinheiro. It's difficult for me to drink water. No way, Melissa. Ou nenhum dinheiro. No time. Sem tempo ou nenhum tempo. E aqui a gente vai se atentar para outra coisa. Eu estou falando bem devagar para não ficar dúvida, ok? Mas caso não esteja claro, como eu disse, me fala que eu coloco mais exemplos. Eu posso falar I don't drink any water. E a gente viu aqui que N é algum. Se eu fosse traduzir isso ao pé da letra, eu estaria dizendo em português, não em inglês, ok? Em português, eu estaria dizendo eu não bebo, I don't drink, alguma água. E aí que a gente cai na pegadinha de falar assim, nossa, mas isso não faz nenhum sentido. Meu Deus do céu, para que esse N, né? Não adianta a gente lutar contra esse sistema, ok? A gente vai sempre falhar. O que a gente vai fazer é imitar e fazer igualzinho. Foi assim que a gente aprendeu português. A gente não problematizou o português. A gente imitou, com 3, 4 anos a gente estava falando português. Então, aqui não tem sentido mesmo, na nossa cabeça de português, ok? Mas, em inglês, eu preciso dizer, eu não bebo alguma água. Eu posso dizer, I don't drink. Eu vou até pôr um X aqui, você nem vai desconfiar. I don't drink no water. Eu não posso fazer isso. Porque eu não posso ter 2 nãos na mesma frase. Lembra que a gente não pode ter 2 estruturas no passado? E quando eu for falar, por exemplo, ó, peraí, já falo outra coisa. Eu não bebo nenhuma água. Isso aqui está gramaticalmente incorreto e não é usual. Não é o tipo de gramática que até os nativos quebram a regra. Não, isso aqui ninguém fala assim. Então, como que eu vou falar? Eu tenho 2 opções aqui, é a boa notícia. Ou eu falo que eu bebo nenhuma água, e aí a gente fala, credo, né? I drink, eu bebo no water. Eu feliz, eu triste. I drink no water. Ou eu vou dizer, como a gente disse aqui em cima, I don't drink any water. Quando eu coloco o dedinho para baixo, não tô falando que tá ruim, eu tô dizendo que é negativo, ok? Eu não drink, eu não bebo água.
Então, se você reparar, eu tenho dois blocos, eu tenho duas fases, duas partes da frase. O não vai estar em uma delas. Ele nunca vai estar nas duas. Então, eu não posso falar I don't drink no water, porque aí eu vou ter não nas duas. E existe essa regra de que só se nega uma vez na frase. Ficou claro? Então, eu posso afirmar, ó, nessa parte eu estou afirmando, eu bebo, I drink. Logo em seguida, eu taco meu nãozão e eu falo no water. Eu não bebo água. Em tudo isso que eu tô falando, não bebo água. A diferença é que nessa aqui eu tô falando errado. Ok? Errado gramaticalmente. Então, eu vou usar o some quando eu for afirmar e for falar eu bebo um pouco de água. Então, eu posso falar, por exemplo, I drink some water in the morning. Eu bebo um pouco de água de manhã. Eu tô afirmando, eu vou usar N water? Não vou usar. Porque o N é para frases negativas ou interrogativas, com algumas exceções, ok? Eu coloco material complementar para você no grupo mais tarde. I drink some water, ou I don't drink any water, também dá certo. Ou I drink no water. No dia a dia, os nativos falam também I do not. Eles vão dizer I do not se for muito importante enfatizar o não. Geralmente, a gente tem necessidade de enfatizar o não quando alguém está teimando com a gente. Né? Com água, isso dificilmente vai acontecer, mas supondo que a pessoa fala assim, ó, você bebe muita cerveja. Fala com você assim, ó, you drink much beer. Too much beer. Aí você vai falar, I do not drink beer. E esse não, ele está enfatizado, porque é muito importante para você, nessa briga, afirmar para a pessoa que você não bebe, não. Ok? Então, não é que você vai negar duas vezes, né? Não pode. No português pode, viu? Eu acabei de falar. Eu não bebo nada. Neguei duas vezes. No inglês, não. I do not. Você não contrai para dar toda o ênfase para o not. Ok? É usável também. Usa um pouco menos, porque a gente não fica brigando com as pessoas o tempo todo, né? Mas, se for preciso teimar, pode ficar à vontade e não contrair, ok? Agora, vamos de time. Ok? How much time? Lembra que o tempo também é incontável. Time, a gente conta minutos, conta segundos, mas a gente não conta o tempo. How much time do you have left? Esse left aqui é muito útil. Left quer dizer esquerda, mas também quer dizer sobra. Então, seria quanto tempo você tem sobrando, quanto tempo você ainda tem, né? Esse left é muito legal. O exemplo que eu dou com ele é, imagina que você tem 4 crianças para levar para a escola. E você tem um carro que tem 2 lugares. Então, você leva 2 crianças e fica 2 crianças sobrando. Tanto está sobrando quanto está faltando ao mesmo tempo, certo? Elas estão sobrando porque elas não foram. E está faltando levar 2. Esse left pega esses 2 sentidos. Então, there are... Vou escrever só para você ver o que eu estou falando, mas depois eu vou apagar que não faz sentido aqui manter. There are 2 kids left. Tem 2 crianças sobrando. E tem 2 crianças faltando para levar. Isso, toda vez que a gente tem um left nesse sentido, é basicamente isso que a gente está dizendo. Tanto sobra quanto falta. Não faz sentido. Porque sobrar e faltar parece contraditório, né? Mas é assim, sobra porque não coube. Então, por exemplo, sobrou arroz. É uma sobra, tem arroz sobrando. Tem arroz faltando ao mesmo tempo que você não comeu tudo. Tipo isso. Então, depende do ponto de vista, mas funciona com os dois. How much time? Quanto tempo nós temos do we have left? Vai dar uma ideia de a gente ainda tem. Ok? É um dos ainda que a gente não consegue traduzir direto do português. Então, a gente conseguiria dizer, por exemplo, we have 2 horas sobrando. 2 hours left. Imagina que o nosso compromisso é daqui 2 horas. Então, a gente tem 2 horas sobrando e, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que faltam 2 horas para o horário. Entende? Por isso que é sobra e falta ao mesmo tempo. Esse left vai resolver perfeitamente esse dilema. We have 2 hours left. Ou, se a gente não tem tempo,
Nossa, a gente não tem tempo sobrando. Então, eu tenho duas opções. Ou eu falo we don't, eu não posso negar sem do, ok? Eu preciso do do aqui para ajudar o não. We don't have. We don't have. Se eu já falei que não, eu não posso usar não de novo. We don't have any time left. Nós não temos. Eu vou falar nenhum, porque faz sentido no português, mas no inglês seria algum, ok? Nós não temos tempo sobrando. We don't have any time left. Não tem nada de tempo sobrando. Ou eu posso usar minha outra opção e falar que nós temos nenhum tempo sobrando. Então, eu vou dizer we have no time left. E aqui nos dois casos, os dois casos são usados por nativos em fala normal do dia a dia. A gente geralmente tem uma preferência, ok? Mas com o tempo você passa a usar os dois porque você escuta os dois. Então, para quem consome inglês, que é a pessoa que vai falar inglês no futuro, né? Quem não consome inglês não tem esperança para essa pessoa, ela não vai ficar fluente. Então, se tudo é muito difícil, significa que você está consumindo pouco conteúdo. Isso envolve estudo, envolve música, envolve filme, envolve série, envolve leitura de livro, envolve tudo, mas tem que estar em contato, senão seu cérebro não vai criar o inglês, a menos que for uma revelação do Espírito Santo. Senão não vai acontecer. Mas se você convive com o inglês, não pode. Ah, peraí, só um minutinho. Se você convive com o inglês, você vai perceber que os dois são usados, e aí os dois normalizam. Uma ótima pergunta, pessoal. Não podemos usar we haven't aqui. Por que não? Any water. Porque a gente usa haven't quando have está sendo um auxiliar, lá no present perfect, ok? Por exemplo, quando eu falo I've been, vou nem contrair, ó. I have been to Rio. Aqui, se eu não fui no Rio, eu posso usar I haven't been to Rio. Mas porque o have aqui, ele não é o verbo ter. Ele está sendo auxiliar, ele não tem nem tradução, vai dar uma ideia de fui ao Rio. Agora, aqui, quando eu falo have, ele está sendo o verbo ter, ele está sendo a função principal dele, que é o sentido de ter. Nesse caso, a gente precisa do auxiliar do para negar. Lembra que a gente tem uma bifurcação. Bifurcação. A gente tem o to be, que a gente simplesmente usa o no, o not, né? Tipo isn't, aren't. E a gente tem todos os outros verbos na sua função principal, que que precisa de do. Inclusive o próprio do. Quando eu for falar que eu não faço, por exemplo, assim, ó, se eu faço, eu faço nada. Eu posso falar I do nothing. Eu faço nada, só tenho não, tá no segundo bloco. Se eu for falar que eu não faço nada, eu preciso usar o do duas vezes. Então, eu vou dizer I don't do anything. Por que que agora eu mudei para N? Porque eu já tenho um não no primeiro bloco. Eu não tenho como falar não pro do sem o auxiliar e sem o não. Tem sentido isso? Ficou claro? Essa briga de ter dois nãos faz o inglês fazer cada bagunça, só por causa dessa regra. Se fossem livres como nós, que falamos não sei de nada, não teria metade desse problema. Coloca para mim, por favor, no chat, me dá um ok, se ficou claro essa parte, por favor. Ok. Então, eu posso falar que nós temos 2 horas sobrando ou nós não temos tempo sobrando. Quando eu falo que não, eu tenho duas opções. Ou eu falo que nós não temos algum tempo, ou eu falo que nós temos nenhum tempo sobrando. Ok? Certo. Agora, a nossa pergunta é how much? E aqui, eu não estou falando how much money. Eu poderia falar how much money? Eu poderia. Não é usual, ok? É como se fosse óbvio. Então, eu posso falar how much money, não está errado, mas o mais comum é só usar how much. Se eu pergunto how much,
eu já estou perguntando quanto custa, ok? Só que aqui a gente acrescentou how much does this cost? How much does this cost? E aqui a gente vai usar grana, 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 dinheiro, números, ok? A gente tem uma boa sorte com números em inglês, que a gente sempre fala número por número. Então, por exemplo, se eu estou dando o número do quarto que eu vou falar número por número. O número do meu telefone, número por número. O CEP, né, o zip code, é sempre número por número. Eu não tenho que ficar decorando hundreds e as dezenas e nada. De 0 a 10 já resolve. Agora, quando a gente está falando de dinheiro, aí a gente precisa saber o número inteiro, que é a hora que o nativo fala tudo certinho e a gente também, né? Porque a gente copia o inglês natural, então, do jeito que ele fizer, a gente vai fazer também. Dá para usar how much does this cost? Também dá para usar how much is it? Se eu tenho is it, nos dois casos eu tá ali na minha frente, porque this também é demonstrativo. E a resposta pode ser, eu não sei quanto isso custa. Então, eu posso falar, I don't know. Lembrando que how much não é só pergunta, né? Como todos. I don't know how much. I don't know how much. How much does this cost? I don't know how much it costs. I don't know the price. I don't know the price. Não sei o preço. Ou eu vou começar com it costs, sei lá, 20. No inglês americano a gente tem 20 bucks. Como se fosse o 20 conto, que a gente fala do português. Quando eu falo, por exemplo, 50 conto, sei lá. Eu vou dizer, em inglês, 50 bucks. Agora, quando eu falo no inglês britânico, geralmente a gente vai usar quid. Então, são os nossos contos. Nos reais, a gente fala 50 conto. Informação para mudar a sua vida. Não tem uma bandeirinha aqui. Eu ia colocar, tipo, depois eu coloco para ficar bonitinho o PDF. No Brasil é 50 conto. Nos Estados Unidos vai ser 50 bucks. 50 bucks. Que é mais gíria, né? E no UK a gente vai usar 50 quid. Mas aqui eu preciso de dinheiro. Se você já está no clube, tem uma aula só de números no segundo módulo que vai te ajudar com isso. Mas é legal a gente ter isso tranquilo na hora de comprar e pagar e falar preço e tudo mais, ok? Ou eu vou dizer it costs 20 bucks, it costs 20 dollars ou 20, ou só it is. It's 20 dollars. 20 dollars. How much? Aqui a gente tem uma palavra que não veio na nossa regra inicial. Vai ter algumas palavras que são incontáveis em inglês e elas são meio sem lógica, assim, não tem um porquê, são porque são. Exemplo, feedback é incontável, information é incontável, news, furniture, que é móveis. Aqui tem effort, tem uma listinha de palavras incontáveis. Também coloco depois bem certinho todas elas no grupo para vocês. Então, aqui eu tenho uma palavra que é esforço. Effort. Effort, que é o esforço. Eu não pergunto quantos esforços você faz nem no português, né? How much effort are you putting in? Putting in vai ser colocando nisso. Tipo, quanto esforço você está colocando? É uma palavra meio... É uma frase meio abstrata. Então, pode ser que você use eventualmente, mas a ideia é entender o sentido. Então, quanto esforço você está colocando nisso? Quanto esforço, quanto você está se doando? E aí, na nossa resposta, você vai dizer, por exemplo, I'm putting a lot of effort in.
Tipo, eu tô colocando muito esforço nisso. E esse in é in o quê? In the, seja lá o que for, tipo, na faculdade, no exemplo, no, no sentido, de modo geral, ok? E aí, se eu não tô colocando, eu posso só colocar I'm not. Se eu quiser enfatizar, I'm not really. Vou deixar o really depois, peraí. I'm not putting. E como eu tô falando que não, eu vou usar some ou N, porque já é negativo. N-E for in. Não tô colocando. Ou, para suavizar, I'm not really putting N-E for in. Repara que em todos eles a situação se mantém, as regras se mantêm. Então, se a frase é negativa, N. E essa coisa de put effort, ela é como se fosse uma estrutura bem natural em inglês e uma situação específica. Então, merece a nossa energia, porque, né, esse put effort, às vezes a gente quer falar, poxa, eu tô me esforçando para aprender inglês, eu não tô conseguindo. I'm putting a lot of effort in. Mas, ok, não diria que vai mudar a sua vida agora, ok? Aqui information aparecendo, ó. How much information? Não existe informações em inglês, ok? How much information do you have? Então, eu posso falar, I have a lot. Aqui uma outra estrutura que é legal para a gente responder. Quando a gente tem muito, de alguma coisa, a gente usa a lot of e o que eu tenho muito. Então, por exemplo, eu tenho muita água. I have a lot of water. Ou tem, né? Tem muita água. Se tem, não sou eu que tenho, tem muita água, tipo no pote, no carro, na rua, aí é tem de existe. There is a lot of water. Tem muita água. E se eu tenho aqui quantidade, ok? Esse a lot of é para quantidade. Agora, se eu não quero usar a lot of, eu posso usar como se fosse como um pluralzinho. Fica lots of. Lots of water. De todo jeito tem que ter o complemento. Então, tipo, nossa, tem muita água lá. There is lots of water out there, lá fora. Out there, lá fora. E se tem pouca, eu vou dizer a little. A little, alguma coisa. Um pouco. Lembra do Stuart Little, a little, que é um pouco, ok? So, how much information do you have? I have a lot of information. I have a lot of information. Nunca conhece, ok? Ou eu posso falar I don't have nas nossas duas opções de negativas. Eu posso falar eu não tenho nenhuma informação. I don't have any information. I don't have any information. E aqui eu tenho não no primeiro bloco. E o segundo tá positivo, tá com algum. Ou eu posso falar eu tenho nenhuma informação. I have no information. E aqui nossa negativa está no segundo bloco. Então, I have no information. I don't have, tô com não aqui. Or I have no. Separando os bloquinhos aqui, porque no inglês também a gente não usa muita vírgula e tal, fica pra saber. Que hora que a gente vai falar que hora que a gente dá nossas pausas, né? Certo? Fez sentido aqui? How much coffee do you drink? Aqui é parecido com a da água, ok? Eu não quero saber quantos copos de água, quantas canecas de água, quanto nada. Eu quero saber quanto café. Então, você pode falar, no, I drink a lot of coffee. I drink a lot of coffee. No meu caso, I drink a lot of coffee every single day.
Every day, todos os dias. Every single day, é todo santo dia. I drink a lot of coffee. Ou eu não bebo café. Lembra? Duvido que você lembra. A gente tem duas opções. Eu posso falar o não no início. I don't drink any coffee, ou como I, do Y e dos dois S, I. Ou I drink no coffee. Aqui é mais comum quando eu falo no passado. Passado de drink é drank. Eu tomei nenhum café hoje. Por isso que eu tô irritada. I drank no coffee today. Seria uma boa informação, né? Um bom exemplo. Podemos usar much nesses casos? Ah, pode sim. Muito bem lembrado. I drink much coffee. Eu confesso que eu não vejo muito ser usado, ok? Mas não tá errado. Então, posso falar I drink much. E se você quiser dar uma ideia de excesso ainda, tipo, nossa, demais, me fez mal, olha só, eu tô com meu olho tá piscando. Você vai dizer I drink too much coffee. Too much sempre vai ser um excesso, ok? Sempre, sempre. E sempre tem um peso meio negativo. Eu vejo no dia a dia as pessoas falando I love you too much. Só que na essência da estrutura, too much é sempre excessivo de um jeito ruim, de um jeito que faz mal. Mas no dia a dia ele é ok, certo? Depende do contexto. Mas o too much sempre vai ser um excesso. Talvez seja um excesso que não seja, enfim, a gente tolera, né? How much patience do you have? Patience. Aqui eu vou colocar a pronúncia patience. É como se fosse um peixe da ciência. Patience. Ai, ai. Eu conto a piada, eu mesmo dou risada. Patience. How much patience do you have? Quanta paciência você tem? Oh, I have a lot of patience. Eu tenho muita paciência. I have a lot of patience. Ou a gente vai usar duas opções. Você vai enjoar de me ver falar isso. I don't have any patience. Aí você fala revirando os olhos. I don't have any patience. Ou você fala, eu tenho. I have no patience. Eu não tenho paciência. I have no patience. Tem que dar uma zoada, né, para ficar leve. Ok. Fez sentido aqui? Por último, how much work? O trabalho sobrando ou falta para fazer. Depende do nosso ponto de vista, de todo jeito é left. Gente, sério, usa o left. Eu custei aprender esse left, não sei porquê, ele ficou esquecido para mim. How much work is left? Quanto trabalho ainda falta? Nesse caso, work, ele é incontável também, ok? A gente não tem plural para work. Então, how much work is left? Oh, a lot of work. Muito trabalho. Oh, just a little. Just a little. A little é pouco, a lot é muito. A little é contrário de a lot. Ok? A lot, a little. How much energy? Energia também, nesse caso, a gente não vai contar. Ó. How much energy do you have today? I have a lot of energy today. Oh, I just have just a little. Just a little responde muito também. Só um pouquinho. Just a little bit, just a bit. Isso aqui deixa a gente bem confortável para usar, ó. Just a little, just a bit, tudo quer dizer um pouquinho. Ou just a little bit, os dois juntos. É só um pouquinho. Ou a lot, too much, much. Basicamente, essas são as nossas opções para não responder, tipo, porque não vai ter número, não vai ter como no how much e tudo mais, ok?